Agora 7 horas e 36 minutos em São Paulo, de volta com o RB News aqui na Rádio Bandeirantes para falar sobre a saúde mental, digamos assim, dos brasileiros, num período que, como eu destaquei antes do intervalo, é uma situação inédita para boa parte da nossa população, mesmo para os mais velhos ali, para quem já passou dos 50, 60 anos, e que dirá para os jovens, que estão acostumados cada vez mais com uma rotina intensa, com rede social, é aquele jovem multitela, né, que está vendo televisão, mexendo no celular e no computador ao mesmo tempo, e de repente se vê aí com a mobilidade cerceada, digamos assim, não pode ir para lá, não pode ir para cá, e não pode encontrar os amigos, enfim. A gente está na ponta da linha com um psicólogo, eu vou até confirmar com ele para não cometer nenhuma gafe, mas a gente vai confirmar no ar, né? Se é Alexandre Bess ou Alexandre Bess, como é que eu pronuncio o nome do senhor exatamente, doutor? Boa noite, prazer falar contigo. Bom, boa noite, Luiz Ferretti, boa noite aí, Capriotti. Eu acho que obrigado pela oportunidade de participar do programa de rádio. Acho que é importante, né, a imprensa essa hora, acho que é fundamental para passar as informações para todo mundo. E um grande abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Você pode falar Alexandre Bess mesmo. Alexandre Bess. Ô, doutor, pra gente começar, eu vou naquela pergunta, Tá? vou na básica, né? Aquela bem direta, né? O sujeito estava acostumado a sair de casa, por mais que seja ruim, pegar o metrô, pegar o trem lotado, mas entra na rotina do cara, né? Sai de manhã, pega, conversa com um, conversa com o outro, vai almoçar, quarta-feira é feijoada, quinta aí tá. De repente o cara acorda em casa, vai dormir em casa, o dia inteiro no computador. Como é que o cara faz para não pirar nessa situação, doutor? Bom, a gente está vivendo uma época de muita turbulência não só física, mas essa turbulência física, que é uma turbulência real, tá? Ela está mexendo com todas as nossas padronizações diárias. Então, essa doença está afetando o pragmatismo. E o que eu posso te falar é o seguinte: a gente vai ter que se adaptar dia a dia, porque essa doença, ela é uma doença realmente muito dinâmica, então ela muda muito. Né? É importante a gente lembrar que o vírus é um micro-organismo que vem sempre de fora para o corpo humano, então ele é alguma coisa que ele veio de fora. Então, por ser uma coisa muito nova, ninguém tem anticorpos em relação a isso. Então, da parte da saúde mental, o que a gente pode realmente passar para as pessoas é que essas pessoas trabalhem com a tranquilidade, trabalhem com a calma, se voltem para si mesmo. Agora, a sua pergunta é interessante pelo seguinte: qual que é, psicologicamente falando, qual que é, eu estou falando com o Ferretti ou com o Capriotti? Aqui o Ferretti mais os dois, o Capriotti também está na escuta, vai entrar então, com a gente já. Tá bom, Ferretti, então vamos já lá. estou aqui, boa noite, viu? Tá bom, maravilha, estou bem assessorado e doutorado na linha. Então, o que acontece é o seguinte: qual que é o grande problema? Qual que é o medo que as pessoas têm de ficar em casa? Porque ninguém está de castigo, né? Eu acho que uma frase que é muito legal a gente trocar, eu acho que a questão não é isolamento social, eu acho que a questão é distanciamento social, né? Então, assim, eu acho que essa mudança de frase é extremamente importante para as pessoas entenderem o quê? Isso não é uma brincadeira. Se fosse uma brincadeira, ninguém estaria morrendo ao redor do mundo e no Brasil também. Então, já existe uma passagem comunitária, né? O vírus já está em suspensão no ar. Então, para a gente combater, o único meio eficaz, por enquanto, que todo mundo fala, que o Mandetta fala, que todo mundo fala, é realmente manter esse distanciamento social. Agora, o grande perigo psicologicamente também que isso traz, mas a gente tem que enfrentar no momento, o momento não é de fazer mudanças em relação a gostos ou preferências, se a pessoa vai querer ficar em casa ou não. Essa doença, ela trouxe o quê? Ela trouxe uma oportunidade, infelizmente, das pessoas reavaliarem as suas vidas, reavaliarem o que elas querem fazer, o que elas não querem fazer, que momento dessa vida essa pessoa está. Ela vai querer ficar na sua casa, ela vai não querer ficar na sua casa. Porque a grande questão não é você ficar em casa, é o que esse ficar em casa pode se trazer psicologicamente falando. E aí, a partir das suas reflexões, a partir da sua meditação, que é uma outra dica importante que a gente deixa aqui, para você realmente reavaliar e fazer uma reflexão, uma retrospectiva de como está sendo sua vida até agora. Acho que isso é muito importante. Uma outra coisa que essa doença traz também, ela está trazendo uma equalização geral. Então, todo mundo está no mesmo plano. Não existe mais médicos,
Não existe mais faxineiros, não existe mais rico, não existe mais pobre, não existe doutores e não existe analfabetos. Então, na realidade, essa doença colocou todo mundo, ela nivelou todo mundo num plano igual para que realmente pudesse fazer aí, acho que essa totalização geral, para as pessoas realmente entenderem o seguinte: ninguém é melhor do que ninguém. Isso é uma outra coisa que essa doença trouxe, né? Acho que talvez seja a única coisa positiva, além da própria reflexão que essa doença trouxe, para que as pessoas realmente dentro das suas casas possam avaliar e entender que ela não é melhor que o vizinho ou que ela não é pior que um cara que está num cargo mais alto ou que está numa posição de celebridade. Aliás, antes de passar para o Capriotti, o Tá? ministro Mandetta chegou a falar alguma coisa mais ou menos nesse sentido mais cedo. Ele disse o seguinte, que você tem casos em que as doenças começam nas regiões mais pobres, eventualmente por uma falta de saneamento, uma falta de assistência à saúde. Aí você tem um grande número de pessoas contaminadas e essa doença acaba passando pelos muros, digamos assim, sociais que separam os mais pobres dos mais ricos e chegam até os mais ricos. Só que nesse caso aconteceu o contrário, porque os primeiros casos, a princípio, eles surgiram aqui no Brasil em pessoas que, na teoria, têm um poder aquisitivo maior, que estavam viajando para a Europa, tiveram contato com pessoas que estavam contaminadas, então vai bem nesse sentido, seguiu o caminho oposto. Teoricamente, a gente não sabe ao certo a origem de todos os primeiros casos, mas teoricamente começou com a população com poder aquisitivo maior e depois foi se espalhando. O Capriotti também está com a gente. Fique à vontade para perguntar para o Dr. Alexandre Bess, psicólogo, Capri. Sim, sim. Bom, Alexandre, boa noite, não é? Capriotti, boa noite para você. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por nos atender. Eu tenho a impressão que as pessoas estão e vão desenvolver uma série de pânicos aí, não é? Porque tem muita gente aí preocupado com as contas para pagar, gente preocupado com boleto, gente preocupado com dinheiro que não vai entrar, com aluguel, gente que não está dormindo. Que tipo de síndrome, de problema as pessoas podem desenvolver numa situação como essa, num quadro como esse? Bom, vamos lá. Esse quadro é de extrema incerteza. É importante, o Capriotti, a gente entender que a ansiedade, não existe ansiedade no tempo passado e não existe ansiedade no tempo presente. A ansiedade, ela é sempre direcionada no tempo futuro, tá? Ela deixa a pessoa em um estado de extrema movimentação e de extrema sensação de inquietação. Essa é a melhor definição de ansiedade. Esse quadro é um quadro ansioso. Essa doença, ela traz realmente, esse Covid-19, ela aumenta a ansiedade das pessoas. Respondendo assim a sua pergunta também, o que acontece? Todos nós temos alguma coisa, algum transtorno mental que pode ser conhecido ou desconhecido. Uma doença como essa, ela pode aflorar sintomas psicológicos antes não manifestados e pode também piorar as pessoas que têm ansiedade e têm depressão ou outros transtornos de ordem mental. O grande problema, você falou em pânico e falou muito bem, quando a gente fala em pânico, o pânico é uma decorrência, a síndrome do pânico é uma decorrência da ansiedade. Quais são os principais fatores que levam a pânico? A ansiedade, a pessoa tem que ser uma pessoa ansiosa para ter o pânico, mas também, mesmo que você não seja uma pessoa tão ansiosa, e você está vivendo um momento de extrema turbulência, aonde essa turbulência é uma turbulência externa, mas está atacando o nosso físico, por quê? Porque a gente está lidando aqui com possibilidade de vida e de morte. Então, a síndrome do pânico também é uma das manifestações de morte. E lembrando que de todos os sintomas de pânico, a dispneia, isso eu acho que é importante, a gente vai estar falando agora também um pouquinho, a dispneia, que é a falta de ar, ela pode ser confundida com sintomas físicos, mas deixa eu só concluir aqui. Então, o que acontece? Quando a pessoa está numa situação de morte, em relação à situação de morte, o pânico pode se instalar. E aí responde a tua pergunta. Então, eu acho que o grande fator negativo, psicologicamente falando, dentro da esfera da saúde mental que eu faço, o aumento dos transtornos de pânico vão ser realmente estratosféricos. Por quê? Porque você vai estar lidando com um inimigo invisível, você não está numa guerra no Oriente Médio, onde tem a faixa de Gaza, e você sabe onde está o inimigo. Não é essa a questão. Você está lidando com um micro-organismo que é o vírus, né? Lembrando que se você pega uma bactéria e você põe num microscópio, essa bactéria aumenta 1000 vezes, você vê. Lá, o vírus você tem que aumentar 100 mil vezes, 200 mil vezes, às vezes pode não ver. Então, é uma coisa muito nova, é um agente muito novo, mas que está provocando morte. Essa morte pode levar ao pânico e ao descontrole. Quando a gente está falando em síndrome do pânico,
dentro da saúde mental, a gente também não pode esquecer que o maior sintoma físico do pânico é a falta de ar, que é a dispneia. E aí que me preocupa, por quê? Porque os hospitais estão lotados, né? As pessoas realmente estão aí numa questão de um estresse muito profundo e um estresse real, porque existe um agente aí, existe ali um agente patológico que está realmente ceifando as nossas vidas, e aí a pessoa acha que está com falta de ar, e ela vai no hospital, ela pode se contaminar, sendo que ela não estava com falta de ar. Então, a síndrome do pânico, ela pode gerar realmente essas faltas diárias, mas esse quadro ele dura 20 minutos apenas, entre 3 e 5 vezes por dia, de 20 minutos. Então, vê se não está com febre, vê se não está com alguma coisa, fala com o seu médico, porque o seu médico pode ter um histórico aí da sua doença, ele pode dominar melhor o seu histórico, né? Não se automedique, que isso é muito importante, e veja se essa sua falta de ar, ela está realmente condicionada à doença ou não, e aí você pode tomar com mais calma, com mais tranquilidade, qual é o melhor caminho que você pode tomar. Agora, eu acho que pior que o pânico seria só realmente a depressão para aquelas pessoas que são depressivas e aí elas não têm muita motivação e essa doença vai realmente quebrar um pouco de motivação que essas pessoas têm. Então, os transtornos de ansiedade que geram os seus derivados, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade generalizada, transtornos obsessivos compulsivos, esses vão ser muito agravados, como as manifestações depressivas também, para quem já tem a depressão. Ou seja, não é, Alexandre, a gente vai provavelmente vencer essa guerra aí contra o vírus, não se sabe em quanto tempo, 2 meses, 3 meses, 1 ano, essa guerra será vencida, mas os desdobramentos disso, o legado dessa guerra vai ser muito pesado, né? Não tenha dúvida, que vai ser vencido, vai, isso é fato, é só você pegar toda a história da virologia, vai mostrar isso como todas as outras doenças ali que realmente se manifestaram. O problema é o que a gente vai fazer nesse meio tempo, né? O Marieta falou que o platô aí vai ser junho, julho, e parece que vai começar a ter um decréscimo vertiginoso aí, final de agosto, começo de setembro. Então, vamos realmente prestar atenção nas autoridades médicas, o que elas falam em relação a isso. São pessoas extremamente capacitadas para estarem lá e para falar o que estão falando, não só a Marieta, como todos os médicos, todos os infectologistas. É uma coisa muito nova. Agora, o que a gente pode fazer para se preparar psicologicamente em relação a isso? Então, assim, manter a calma, Catrote, manter a calma, eu acho que é a primeira solução, manter a calma com consciência, porque tendo a consciência e a calma junto, você consegue usar a sua inteligência para quê? Para você absorver as informações que estão sendo passadas pelo Ministério da Saúde. Eu acho que isso é importante. Então, sem essa calma e sem essa tranquilidade, você não vai conseguir realmente operar de uma maneira racional. Por quê? Porque aí você vai entrar na psicodinâmica do rodamento dessa doença. Então, o cérebro está acostumado a processar algumas informações. Aí, o que acontece? Essas informações mudam de meia hora, de uma hora, e você vai mudar junto. Então, isso não é o correto. O correto é você realmente tentar manter a calma, processar as informações de uma maneira mais racional, para que você realmente também não se prejudique, porque numa situação de pânico, a primeira coisa que uma pessoa que tem de situação de pânico, uma falta de ar, é correr para o hospital, porque junto com essa falta de ar, eu estou falando psicológica, tá? Não estou falando física. Junto com essa sensação de falta de ar, que é uma sensação irreal, mas a pessoa sente, ela tem uma sensação iminente de morte. E aí que realmente essa situação iminente de morte, que é um sintoma psicológico, e é muito clássico, e é o mais voraz da síndrome do pânico, ela se associa com realmente o sintoma físico de quem está num grau de falta de ar muito grande por causa que foi cometido por essa doença, porque a pessoa pode achar que ela está com a doença e ela corre para o hospital, ela não estava, ela pode se contaminar. Então, a calma, eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, mas a calma, ela tem que realmente ser ali administrada para as pessoas para tentarem realmente, dentro das suas condições de calmaria, achar qual que seria a melhor coação para resolvê-las. Doutor, tem uma última minha. A gente está na linha com o doutor Por favor, Alexandre estou à Bess, disposição. obrigado, que é psicólogo. Eu que agradeço. Né? E eu queria te ouvir a respeito da tecnologia, porque eu vou dar o meu exemplo pessoal. A tecnologia tem o lado bom e tem o lado ruim. Qual que é o lado bom? Na primeira resposta você usou o termo que não é um isolamento social, é distanciamento.
Exato. E acho que a tecnologia tem um pouco a ver com isso, né? A gente hoje consegue fazer uma chamada de vídeo ali pelo celular e não conseguir dar um abraço no pai e na mãe, mas pelo menos está vendo os dois ali e manter esse contato. Então tem um lado positivo, mas tem o outro lado que é o seguinte: se o sujeito fica nas redes sociais o dia inteiro, ele fica louco com as fake news. Se ele dá atenção para isso e não fica só ligado ali nos veículos de credibilidade, como a Rádio Bandeirantes, que está ativa nos perfis, ele também pode ficar doido. Então, como tratar essa questão? Dá para usar a tecnologia, mas talvez se afastar um pouquinho de redes sociais para baixar um pouco a adrenalina também? Bom, vamos lá, Capriotti. Muito boa sua pergunta. De novo, eu acho que o jornal... Olha, eu vou te falar uma coisa. Ao longo da minha carreira, onde eu mais aprendi não foi nem nos estudos e nem nas especializações. Foram com as perguntas dos jornalistas, então é uma classe que eu respeito muito. Primeira pergunta. O que acontece é o seguinte: se não fosse realmente a tecnologia hoje, aí a gente estaria num quadro de isolamento social e não de distanciamento social. Por quê? Porque graças a essa tecnologia tão bem-vinda, né? Para mim ainda trabalho um pouco com dificuldade com isso, mas a gente opera bastante em FaceTime, em Skype, etc., em WhatsApp, em outras redes sociais, Instagram e por aí vai. A partir dessa tecnologia você consegue realmente romper o isolamento social e praticar o distanciamento social, que é realmente o recomendado por todas as autoridades. Eu também não vejo uma outra saída além disso. Sair somente na rua se for necessário, aquelas recomendações todas que a gente não vai falar aqui para não perder tempo, que já estão bem claras na televisão. Então, a sua pergunta primeira é isso. Realmente, que bom que existem as redes sociais e use-as realmente, mas use-as de uma maneira realmente segura, de uma maneira positiva, já entrando um pouco na sua segunda pergunta. Na sua segunda pergunta, eu acho o seguinte: o lado negativo é justamente você ficar acompanhando informações não fidedignas. Por quê? Porque as informações não fidedignas são compostas aí por pessoas que não têm o que fazer. Podem ter 3 características de personalidade: pode ser uma pessoa má, pode ser uma pessoa insana ou pode ser uma pessoa psicopática, que para mim é o mais preocupante. Por quê? Quando você faz alguma coisa que indo contra realmente as orientações, ou você é uma pessoa muito má, ou você é uma pessoa muito insana, você é uma pessoa psicopática que você não liga para o meio social. Você não é um ser isolado. Então, assim, a gente teve uma notícia ontem que parece que teve um cara aí no Balneário de Torres que foi preso. O cara voltou da Irlanda e não respeitou as normas e foi jogar bola, foi numa balada e agora teve um pedido de prisão. Tá certo. Esse tipo de situação que não pode ter. Agora, a fake news, ela também tem o mesmo objetivo, que é prejudicar. E o cara gosta realmente de um sadismo ali, de ter um comportamento sádico, onde ele gosta de tocar o terror. Para a gente orientar, assim, acho que as melhores dicas que eu poderia dar aqui, Capriotti, eu acho que é o seguinte: eu acho que a gente poderia falar para a pessoa realmente dar pequenas pausas ao longo do dia dessas informações, então para que ela fique um pouco fora, né? Para que ela fique um pouco fora das notícias faladas, das notícias lidas e das notícias televisivas. Então, sair um pouco dos 3 meios de comunicação: computador, rádio e TV, não o dia inteiro, claro, mas dar pequenas pausas. Eu acho que nessas pequenas pausas ela poderia fazer um pouco de meditação, tá? Que isso é importante para combater toda essa carga negativa que você falou. Além da meditação, eu aconselharia respirações profundas. Então, a pessoa ela faz um ciclo de 3 vezes, de 3, 4 respirações profundas, inspirando positividade. Acho que isso é muito importante. Eu tenho treinamento psicológico para isso. Tem muitos psicólogos muito bons que fazem isso, até online, inclusive. E a partir do momento que você inspira positividade, você inspira a negatividade. Acho que isso realmente é muito importante. Tanto o relaxamento como a ginástica, veja, a ginástica dentro do espaço geográfico do seu lar. Espaço geográfico do seu lar significa até a porta do hall social e até a porta do hall de serviço, para quem tem. Então, dentro da sua casa, não saia para fora, não pegue elevador, não desça para a academia do prédio, porque aí você pode se contaminar. Não existe essa, tudo bem, a gente sabe que os idosos são mais suscetíveis, mas também tem casos de mais jovens que pegam. Então, você não é indestrutível. Então, assim, acho que yoga, ginástica, né, essas práticas ali de movimentação corporal são muito importantes até para favorecer o seu sistema imunológico. Por quê, Gabriel? Porque quando você está numa situação de tensão, como a gente está, uma situação de tensão real, que envolve caso de vida e morte, o seu organismo ele vai trabalhar numa outra frequência. Essa frequência pode minar a resistência que você tem, que eu tenho, que qualquer pessoa tem
contra realmente as doenças, né, que podem acometer você, doenças já até pré-existentes de você, não estou falando necessariamente esse vírus. E você realmente ficar mais calmo, você vai fortalecer o seu sistema imunológico e um organismo mais forte, ele sucumbe menos às manifestações externas, né? E também acho que aí a pessoa poderia se alimentar mais. A alimentação, acho que é outra dica importante, uma alimentação correta. Fique longe do tabaco e da nicotina. Agora não é hora de fumar. Por quê? Porque essa é uma doença respiratória, né? Que vai causar aí inúmeros estragos na sua vida se for cometido de uma maneira pior. Fique longe do álcool. O álcool diminui as defesas do organismo. Eu sei que é uma delícia, também concordo que é uma delícia, mas o momento não é de beber agora, tá? A noite de sono é essencial, ainda mais agora que a grande maioria das pessoas está trabalhando em casa. Se programe para você dormir melhor. Utilize em larga e ampla frequência de vitamina B e vitamina C. Isso não vai te salvar do vírus, mas vai deixar o seu organismo mais resistente. Um organismo mais resistente fica realmente mais defensivo em relação a qualquer manifestação externa. Por isso que os velhinhos, infelizmente, sofrem mais, porque o organismo é mais debilitado. Eu acho que essas dicas ali acho que ficam bem ali, bem legais. E acho que uma outra dica também, acho que a gente poderia, Capirote, a gente poderia falar que a gente tem que usar um pouco a criatividade, porque a gente tem 4 faixas etárias. A gente tem as crianças, a gente tem os jovens adolescentes, que também eu incluo nessa faixa etária os jovens adultos, os adultos propriamente dito, e a terceira idade, que é mais preocupante. Então, para todas essas fases, como a gente falou no começo da entrevista, houve rupturas de padrão. Então, você está acostumado numa rotina. Quanto mais velha a pessoa for, mais difícil ela vai ter condição de se adaptar à rotina. Isso é muito importante. Então, essa adaptação da rotina é extremamente importante, que a gente pode usar o quê? A criatividade. Mas para a criatividade ser acionada, sem o elemento da calma e sem o elemento da tranquilidade, não tem como você utilizar a criatividade. Por quê? Porque a ansiedade aniquila a criatividade. Muito bem, agora 7h58 em São Paulo, falamos aqui com o doutor Alexandre Bess, que é psicólogo. Acho que deve ter ajudado muita gente a literalmente botar a cabeça no lugar e segurar um pouquinho a ansiedade nesses dias turbulentos, dias que de fato são turbulentos, mas a gente tem destacado aqui, vão passar. Pode demorar um pouquinho mais, mas eles vão passar e tudo vai voltar ao normal. Doutor, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes e até a próxima. Olha, um abraço a todos da Rádio Bandeirantes, a você, Capriotti, Ferretti, obrigado pela oportunidade nesse momento tão crítico.